Olá, inscreva-se agora no canal Governo Exposto e fique agora com Fala Fiuza. Os pingos nos is. Jovem Pan. Olá, muito boa noite para você, 18 horas em São Paulo. Seja muito bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan. Já estamos no ar, começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje é terça-feira, dia 6 de outubro de 2020. Eu sou o Vitor Brown, vamos juntos até às 8 horas da noite. E comigo aqui, Augusto Nunes, Guilherme Fiuza, Ana Paula Henkel e José Maria Trindade. Fala, Fiuza, boa noite. Fala, Vitor Brown, José Maria Trindade. Ele não consegue ficar longe de Brasília, não. Mas eu gosto também muito de Brasília. Cidade muito boa de se viver. Mestre Augusto Nunes, Ana Paula Henkel e a audiência do nosso canal. Vamos lá. Bora lá então, começando com os destaques desta terça-feira. Antes de sabatina, Cássio Nunes faz maratona de reuniões com senadores. Moro é pressionado pela família a sair do Brasil e ficar longe da política. E o Magazine Luiza pode pagar multa de 10 milhões de reais por programa de trainee para negros. Isso e muito mais em Os Pingos nos Is. O programa de hoje está só começando e você é nosso convidado, você participa também. Grave um vídeo e mande para cá. Nosso WhatsApp é o 11 931 17 0620. Seja bem-vindo, começando Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. O presidente Jair Bolsonaro prometeu ontem que a próxima indicação para uma vaga no Supremo Tribunal Federal deve ser um pastor evangélico. A fala foi feita durante um culto de aniversário do pastor Wellington Bezerra na Assembleia de Deus do Brasil, em São Paulo. Bolsonaro rebateu as críticas de não ter indicado um evangélico para a vaga de Celso de Mello. Vamos assistir. Alguns, um pouco precipitados, achavam que devia ser a primeira vaga que eu acabei de indicar. A segunda vaga, que será em julho do ano que vem, com toda certeza, mais que um terrivelmente evangélico. Se Deus quiser, nós teremos lá dentro um pastor. A celebração reuniu também uma série de autoridades, como os ministros Damares Alves, da Mulher, Família e Direitos Humanos, Milton Ribeiro, da Educação, o ex-ministro Gilberto Kassab, do PSD, além de outros 2 candidatos à Prefeitura de São Paulo. Antes do culto, Jair Bolsonaro passou por avaliação médica no Hospital Israelita Albert Einstein depois da cirurgia que ele fez na semana passada para a retirada de cálculo na bexiga. Segundo o boletim médico, Bolsonaro está assintomático e em excelentes condições clínicas. Hoje pela manhã, em conversa com apoiadores na saidinha do Alvorada, o presidente rebateu novamente as críticas que têm sido feitas à indicação de Cássio Nunes. Acompanhe. Impressionante. Tudo que se aproxima de mim, pessoal, acusaram o cara de tudo. Parecia até que ele era um dos bandidos mais procurados do Brasil. Começam mentindo que ele votou para que o Batisti ficasse no Brasil. Quem decidiu foi o Supremo Tribunal Federal em 2009. Aí ele é comunista. Assim, porra, comunista tá cheio aqui no Brasil. Você não falta. Posso bater uma foto com o senhor? Aí ele trabalhou. Ele está lá ligado, o PT que indicou da lista tríplice. Agora todos os embargadores, né? Foi na mesma condição. Não passou por lá. Os militares, né? Foram promovidos no governo PT. Mas nosso amigo evangélico aí também, eles já vão entender. Daí aí ele foi favorável à lagosta no Supremo. A ação que chegou para ele, e ele decidiu, é pela legalidade da licitação. Não tem nada a ver o que comprou. O que comprou depende lá do ordem ou despesa do Supremo Tribunal Federal, não é com ele. Sim, senhor. Não tem nada a ver. Outra, ele é desarmamentista. Um cara foi assaltado, sim, um fazendeiro. Tentou o porte na Polícia Federal, foi negado. O cara entrou na justiça para quem dá o porte. Quem dá o porte é a Polícia Federal, não é o Poder Judiciário. Se fosse assim, teria que dar 100 mil portes por dia, né? Todo mundo está sendo assaltado por aí, né? Posso bater uma foto? Aí ele é desarmamentista. Inclusive ele é CAC. Então é impressionante. Aí ele é abortista, baseado no quê? O tempo todo. Oi, vai. Agora, continua me desgastando, vamos me gastar, né? Quem sabe em 22, não sei se vou vir candidato, você não vê, tem gente. Você não vê a candidato, tem gente boa aí, tem o Alckmin. Não. Tá cheio de gente. A Marina Cruz. Tem o Dória também.
A sabatina do desembargador Cássio Nunes Marques, vice-presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ocorrerá no dia 21 de outubro. Você, Fiuza? A crítica principal, eu acho que quem está de boa fé observando essa indicação para o STF, a crítica principal eu acho que não é nenhuma dessas que o presidente listou, embora elas tenham sido feitas também e tenham embaçado bastante o debate. A crítica principal, acho que o principal ressentimento é justamente de quem está querendo uma renovação de fato no sistema judiciário, né? Então, a Suprema Corte foi aparelhada, aí, principalmente pelo PT, e tem esses personagens que agiram à revelia de todas as mudanças mais positivas no país, principalmente a Operação Lava Jato. E fazem política, perseguem, fazem politicagem. Eu acho que, então, a expectativa era de alguém que viesse ali com a sua categoria jurídica, né, com o seu currículo de independência judicial, para fazer esse contraponto. E não é o caso, porque o Cássio Nunes justamente como é que eu vou dizer, né? É um espécime aí do sistema. Ele tem trânsito político e na cabeça do presidente ele vai servir para outra coisa, né? O Cássio, ao que tudo indica, significa uma escolha de pacificação por parte do presidente. Eu não acho que, até onde a vista alcança, não acho que seja uma pacificação com concessões inconfessáveis, não, né? Pelo menos isso não está colocado. Eu acho que alguém, como acontece na política, que tem aceitação, que tem trânsito, que não vai gerar arestas, mas não necessariamente que vá compor com as velhas raposas, né? Não é isso que está colocado. A gente vai falar aqui no programa hoje sobre algumas dessas tentativas de harmonização dos poderes, que são tentativas verdadeiras. E a impressão que eu tenho, que não é conclusiva, mas é uma impressão parcial, é de que o presidente acha que fez um gesto político de composição entre os poderes, né? Isso é um aspecto bom, isso é um aspecto louvável. Mas no mundo ideal, não seria esse o critério dominante, não deveria ser esse o critério dominante, né? De fato, o país está precisando de muito mais altivez no Supremo Tribunal Federal. O país está precisando de muito mais coragem e muito mais independência, além da discrição do Supremo Tribunal Federal. Então, é claro que aparece, né, alguém, um desembargador, que vem desse trânsito, dessa fluência, né, dessa assiduidade nos gabinetes. Aí sim, eu acho que quem está de boa fé, querendo avaliar essa indicação, não gostou e não gostou com razão, né? A gente já falou aqui sobre as questões relativas à Operação Lava Jato, que, como a gente tem dito também, a gente vai ter que esperar um pouco para ver, né? Também não está valendo, e nisso o presidente tem razão, não está valendo a precipitação. Eu volto a dizer, todas essas, pelo outro extremo, nessas teorias da conspiração, né, o Cássio é o personagem do mecanismo, do acordão, enfim, aí a gente sabe, tem uma claque aí, uma turma que quer, de qualquer maneira, inventar essa teoria, né, para dizer que o presidente se afastou das pautas da campanha. Aí eu não acho que essa indicação diz nada de concreto, por enquanto, pelo menos contra isso. Agora, Vitor, na indicação para o procurador-geral, para a Procuradoria-Geral da República, eu acho que o presidente Bolsonaro tentou se desviar um pouco do sistema, no sentido do sistema corporativista, ali no caso do Ministério Público, saiu da lista e colocou o Augusto Aras. Foi uma aposta. E até agora, pelo menos também sempre é precipitado, né, você fazer um julgamento conclusivo. Mas houve sinais fortes de uma postura nada interessante para o que a gente quer em termos de depuração, de onda da legalidade, na postura do Augusto Aras, né? Esse, de fato, se colocou quando pôde, aí, ostensivamente,
quase com preconceito contra a Operação Lava Jato. Não é novidade na Procuradoria-Geral. A Procuradoria-Geral não tem sido historicamente depuradora, né? A força-tarefa ela não se baseou na Procuradoria-Geral, embora o ex-procurador Janot tenha tentado capitalizar e fez até aí, rodou o mundo, fez viagens, se colocando como um lavajatista, mas ele não era, ele só atrapalhava e as denúncias dele não prestavam, como qualquer um que queira estudar pode constatar. E a experiência do Aras, eu acho que botou uma pulga atrás da orelha das pessoas que confiam no Bolsonaro como alguém que vai levar adiante essa depuração. Eu tenho, por exemplo, essa dúvida em relação à postura que o Aras vai ter. Em relação ao Cássio, a gente vai esperar para ver. E em relação ao pastor, eu acho que não há... Ele está, de fato, como disse o Zé, respondendo ao eleitorado dele, aos seguidores, né, digamos, a tropa de choque, digamos assim, do debate, né, político. Mas eu acho que a questão não é religiosa aí. Eu acho que aí o Bolsonaro já se manifestou sobre a importância dos evangélicos no sentido de gente com muito compromisso com o trabalho, gente com muito compromisso contra essas elites alegóricas, né, que a gente já viu no lulismo, acabam vindo tomar as riquezas do que é do povo. E eu acho que sim, existe uma revolução do interior, né, existe uma revolução da simplicidade. Eu acho que o símbolo do pastor evangélico vai além do religioso. Eu acho que aí, de fato, é uma representação de uma camada simples, produtiva e importante do Brasil que votou no Bolsonaro. Temos aquilo que é de melhor. Maior praticidade e qualidade insuperável. Tudo isso você encontra aqui na Resusque Mania. Venha correndo e tenha você também hoje a sua Tapoé. Virando a página, um outro assunto aqui, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, pediram desculpas um ao outro pelos embates das últimas semanas. A trégua foi selada durante um jantar convocado por parlamentares e com a presença de ministros nesta segunda-feira em Brasília. Na semana passada, Maia chamou Guedes de desequilibrado após o ministro insinuar que havia um conluio do deputado com a esquerda para barrar o andamento das privatizações. Na saída do encontro, Rodrigo Maia defendeu o teto de gastos e a continuidade da agenda de reformas. Vamos ver. Na minha última eleição, a única pessoa do governo Bolsonaro que me apoiou, explicitamente mesmo, sem dizer, foi o ministro Paulo Guedes. Infelizmente, nos meses seguintes à Previdência, por divergências, por erros, e assumo os meus, nós fomos nos afastando, e agora na pandemia mais ainda, em alguns momentos até, e semana passada, deixo aqui o meu pedido de desculpa, fui indelicado e grosseiro, e não é do meu feitio, ao contrário. A declaração do presidente da Câmara foi espontânea. Já o ministro Paulo Guedes falou ao ser indagado por um jornalista quando Rodrigo Maia já tinha deixado o local. Eu nunca ofendi o presidente Rodrigo Maia. Mas nunca ofendi. Já combinou, Sim, mas isso não tem problema. Isso não tem problema. Isso foi uma troca de... Isso não é ofensa pessoal. Isso foi uma troca de opiniões. O presidente Rodrigo Maia falou, olha, você está atrasando aí a reforma tributária, Paulo. Eu falei, olha, e as privatizações aí? Isso são trocas de opinião, não tem ofensa. Agora, caso tenha ofendido o presidente Rodrigo Maia ou qualquer político que eu possa ter ofendido inadvertidamente, eu peço desculpas também. Guedes também ressaltou a importância do teto de gastos e culpou a pandemia pelo atraso de pautas importantes. Do ponto de vista técnico, tudo isso está elaborado. Tudo isso não tem nada novo. A renda básica, a renda cidadania ou a renda Brasil, ela é inclusive bastante diferente do auxílio emergencial. O auxílio emergencial é para pessoas, é direto, é em caso de emergência. A Renda Brasil é um programa muito mais estruturado, ele consolida 27 programas sociais, ele fez parte da nossa campanha, ele já estava pronto lá. Então essas coisas estão basicamente prontas, mas quem dá o timing das reformas é sempre a política. Então, às vezes, quando uma pandemia nos atingiu, ela atrasou a nossa pauta e criou todo esse desconforto.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que a reaproximação foi fundamental. Cada um assumindo a sua responsabilidade dentro do seu papel institucional, de forma republicana e democrática. Essa conversa de hoje, essa reunião de hoje, marca um novo iniciar dessa relação, com franqueza, com honestidade, com divergência, que é natural da vida pública, as divergências, mas sempre respeitando, sempre dialogando para construir os consensos. Além de Alcolumbre, Maia e Guedes, o jantar na casa do ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, também reuniu os ministros Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, Fábio Faria, das Comunicações, dos senadores Renan Calheiros e Eduardo Braga, do MDB, e os ministros do TCU, José Múcio e Vital do Rego. Hoje, Mourão falou sobre o encontro. O vice-presidente da República acredita que a trégua entre o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, vai contribuir para o avanço da pauta reformista no Congresso Nacional. O general disse que confia no Congresso, cujos parlamentares foram eleitos na esteira de uma necessidade de reformas. Mourão avalia que, se as mudanças estruturais não forem feitas, o Brasil permanecerá eternamente preso na situação em que está. Agora, segundo ele, o importante é acelerar o processo de articulação para construir um texto que possa ser aprovado. Vamos assistir. Dizem que o falecido Ulisses Guimarães é o autor dessa frase: em política até a raiva é combinada. Então, as coisas acontecem mais ou menos por aí. Muita gente, é difícil a gente ter a mesma visão do problema, né? Então, acertando os pontos de convergência, pode não ser a reforma que todos gostariam, mas é aquela que é possível, né? Então, vamos ver se eu acho que a gente coloca mais velocidade, porque o Brasil precisa dessa velocidade. Então, o vice-presidente, o general Hamilton Mourão, quero saber o que acharam aí dessa troca de pedidos de desculpas entre Rodrigo Maia e Paulo Guedes. Começo com você, Fiuza, o que achou? É um ato de grandeza do Rodrigo Maia, né? A gente viu ao vivo ali um ato de contrição, dando a cara a tapa. Isso é muito bom, isso é muito bom. Eu acho que o Rodrigo Maia, ele fez uma menção ao início de desentendimento após a aprovação da reforma da Previdência. Eu acho que isso é uma leitura parcial do que aconteceu. Após a eleição desse governo, o Rodrigo Maia foi bastante refratário, né? Esse tipo de farpa no Paulo Guedes ele jogou bastante antes da reforma da Previdência. De fato, no processo da reforma da Previdência, uma reforma ampla, complexa, difícil, na reta final houve um entendimento muito importante entre a equipe econômica, governo e Congresso, e o Rodrigo Maia foi importante, sim, nisso aí. Então, esses gestos, eu acho que uma certa bipolaridade, talvez, do Rodrigo Maia, não como pessoa, evidentemente, estou falando da conduta política, eu acho que disso o país não precisa, né? Eu lembro bastante no período do Plano Real, que eu sempre cito, porque foi um período que houve essa necessidade também, né, de entrosamento entre os poderes com o espírito público, não é ninguém vender alma, ninguém. Eu lembro muito bem do ex-presidente Fernando Henrique se dando muito bem com o presidente da Câmara, Luiz Eduardo Magalhães, não eram do mesmo partido, mas houve ali um espírito público importante para se passar uma reforma crucial naquele momento, que também é o caso nesse momento, né? Nós precisamos passar várias reformas, precisamos sair, então, desse fogo cruzado. Os políticos precisam entender que essa agenda de reconstrução liderada pelo Paulo Guedes e também pelo presidente Bolsonaro não é a agenda do governo, né? Isso é a agenda que o país precisa, tocada por pessoas capazes de fazer as melhores escolhas. E os políticos têm que entender, incluindo o Rodrigo Maia, que quem se associar a isso, né, não para aprovar tudo em bloco cegamente, mas quem entrar numa discussão republicana, propositiva, associada a essa agenda, vai crescer politicamente com certeza. E você que está aqui nos assistindo, não esqueça, deixe seu like também, aperte aí o botão do joinha, curta aqui o nosso programa. É uma forma aí de você levar o conteúdo de Os Pingos nos Is para cada vez mais gente. E também você fica à vontade, você pode comentar também todo o nosso conteúdo, todos os vídeos, todas as entrevistas, pílulas do programa que você encontra por aí. Deixa aí o seu comentário, a gente gosta de ler o que você está pensando, a sua opinião, então comente e deixe seu like aí também.
Recebo de volta agora quem nos ouve pelo rádio também, formada aqui mais uma vez a rede Jovem Pan News. Seguimos juntos aqui com os pingos nos is. Mais uma informação importante, o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, admitiu que subordinados praticaram desvios, mas negou ter participado de atos ilícitos. Em entrevista ao Direto ao Ponto, nesta segunda-feira, ele garantiu que é vítima de um processo rigorosamente excessivo. Acompanhe. O que acontece hoje é que, primeiro, a população condena. Aí lá na frente, e não era exatamente assim. O que está acontecendo comigo hoje, até por eu ter sido juiz federal, é de um rigor tão excessivo que lá na frente o erro já não se consegue mais consertar. Ele afirmou que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro construiu uma versão contra ele. O próprio Procurador-Geral da República, na recente manifestação dele, ele diz assim: há fortes indícios, há contundentes indícios, mas não há uma prova de que eu tenha diretamente participado de qualquer ato ilícito, que eu tenha determinado que alguma empresa seja contratada, que eu tenha pedido dinheiro para qualquer empresário para fazer ou deixar de fazer qualquer coisa. Então, tudo que está sendo dito contra mim é indício, 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 indício. Sobre o ex-secretário Edmar Santos, que fechou acordo de delação premiada, Witzel disse que a escolha foi técnica e que jamais poderia desconfiar que ele praticasse atos ilícitos. A única saída do Edmar era entregar um troféu, né? Qual é o troféu que ele precisava entregar? O governador. Então, aquilo que ele fala nas declarações dele não se materializa. Não se encontra dinheiro, não se encontra nenhuma ordem minha para ele, no sentido de contratar empresa A ou B. Ele disse que o julgamento político do impeachment talvez seja pior do que o tribunal do júri porque há interesses políticos, mas espera ser absolvido ao final do processo. Witzel garantiu que não tem medo de ser preso. Quem não deve, não teme. Eu não tenho medo absolutamente nenhum, porque tenho a convicção de que não pratiquei nenhum ato ilícito e que, ao final desse processo de impeachment, em breve estaremos de volta ao governo do Estado do Rio de Janeiro e essas ações do Superior Tribunal de Justiça serão devidamente esclarecidas e encerradas para que eu possa continuar a minha vida política. Wilson Witzel afirmou que a trajetória na política não acabou. Você, Fiuza? Eu acho que o programa mostrou que o Wilson Witzel é um enrolão, né? E é um mau enrolão. Eu acho que exatamente esse tipo de entrevista, como a do Direto ao Ponto, é útil por isso. Eu nunca tinha visto esse personagem desenvolvendo, né? Assim, com mais espaço para trazer a sua articulação de ideias, né? E procurei ali boa vontade, digamos assim, vislumbrar alguém injustiçado, talvez, alguém com bons argumentos de defesa, e não encontrei. Essa questão, por exemplo, que o Augusto cita sobre a unanimidade, praticamente, né, na aprovação do impeachment dele, o Augusto mesmo insistiu nessa questão durante o programa, e ele fugiu dessa questão. Mas governador, aqui o senhor atribui um fato eloquente desses, né? Todo mundo votando. Ele disse, não, porque as bases parlamentares hoje são muito fragmentadas e os blocos, não sei o que lá. Como assim? Quem é que acredita numa conversa fiada dessa? Né? Ele poderia ter ido por um outro álibi qualquer, né? Até um que ele tentou usar. Não, a população julga primeiro. E depois você vê que você vai ter que reparar, ou não é mais reparável o engano. Ele poderia até ter usado essa tese, digamos. Mas ele foi por uma coisa de composição de bases parlamentares que era, inclusive, um mau álibi, né? Ele falou também sobre a questão da traição dele ao Bolsonaro, que ele nega, né? No Direto ao Ponto ele negou que tenha traído o Bolsonaro, e ele fala de uma maneira assertiva, uma cascata hedionda, né? Assim, quem é que tem alguma dúvida de que o Wilson Witzel virou um traíra de primeira hora?
do presidente da República, né? Ele diz, não, procurem, eu acho que é papo de aventureiro mesmo, né? Assim, procurem aí nas minhas decisões alguma coisa que contrarie as promessas de campanha do Bolsonaro. Não se trata disso. Ele, desde o primeiro dia que ele foi eleito, ele passou a hostilizar o presidente da República. Ele disse que era candidato a presidente e o presidente dizia A, ele dizia que era B. E quando veio a pandemia, ele entrou no lockdown apontando o dedo para o presidente o tempo inteiro, dizendo que o presidente era irresponsável, etc. Então, eu achei, Vitor, muito inconsistente. Acho que esse papo de que só tem indícios contra mim não é verdadeiro, pelo menos no que está nos processos, não são só indícios, não. Eles viram lá, porque essa história eu sabia que soube que havia corrupção, e aí eu fui o responsável pela devassa. Não é fato isso, né? Na verdade, esse texto, esse discurso foi o mesmo do Edmar Santos, do secretário de Saúde. Quando o seu subsecretário foi apanhado, o secretário disse, não, ele foi apanhado porque eu estou aqui puxando os órgãos de controle. É o mesmo discurso. Aí esse que estava dizendo, que estava fazendo a devassa, foi preso. E aí o Witzel assumiu essa mesma retórica. Não, tinha corrupção lá e eu estou ajudando a depurar. A retórica fraca, né, existe sim, né, quer dizer, uma quantidade imensa de dinheiro desviado, né, existe a questão da responsabilidade patente, existem contratos fictícios que, pelo menos a Justiça considerou fictícios, onde se atribui sim, né, o aporte desse dinheiro desviado, e eu acho que ele realmente está em maus lençóis, o Witzel. Temos aquilo que é de melhor. Maior praticidade e qualidade insuperável. Tudo isso você encontra aqui na Resulsk Mania. Venha correndo e tenha você também hoje a sua Tapoé. Rapidamente, espera o segundo turno. Vê quem é contra o Dória, avalia as chances de vitória do adversário e aí entra. Estou falando de coisas práticas, né? Quer dizer, ganhar a eleição. É isso. Bom, para você que está no rádio chegando agora, falávamos aqui sobre a eleição municipal aqui em São Paulo. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro declarou apoio, finalmente, ao candidato do Republicanos, o deputado federal Celso Russomano. Outro assunto agora aqui para você. O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, está sendo pressionado pela família a sair do Brasil. A ideia é que ele passe uma temporada dando aulas de direito em outro país e assim fique distante da política e de eventual projeto eleitoral de concorrer à presidência. A mulher dele, Rosângela Moro, tem repetido a interlocutores que o marido já deu a contribuição que tinha que dar ao país e que a política partidária, com seus embates selvagens, não seria para ele. Estaria na hora de novamente cuidar da vida pessoal e profissional. Segundo a coluna social da Folha, o próprio Moro também já disse a políticos que o visitam que não sente ou não se sente inclinado a disputar um cargo eleitoral. O ex-juiz baixou o tom nas redes sociais em relação a Bolsonaro e até já disse, em conversas reservadas, que não deveria ter saído do governo da forma que fez, atirando. O movimento lavajatista, do qual Moro é estrela, tem sofrido derrotas seguidas na esfera política. A segurança é outra preocupação da família do ex-ministro. Neste mês, ele acaba de cumprir a quarentena obrigatória desde que saiu do Ministério da Justiça, perdendo também o direito à escolta da Polícia Federal. E aí, Fiuza? O Moro chegou a apagar um post no Twitter onde ele afirmava que a origem do Bolsonaro era corrupção, né? Dava um jeito ali de dizer isso, mas dizia isso. É uma acusação muito grave, eu não vou nem entrar no mérito, mas péssima estratégia para alguém com uma conduta, com um legado como o dele. Acho que essa ideia de submergir é boa. A gente vinha falando sobre isso aqui, né? O Sérgio Moro, o que ele demonstrou durante a Operação Lava Jato, como a gente tem falado agora, por ocasião dessa nova indicação ao STF, tem que estar, sim, no centro do debate político brasileiro, e não é lavajatismo isso, né? Isso é legalismo, né? Isso é você não sujeitar
a justiça e as leis aos espertalhões, né? E não são só as velhas raposas, né? Porque o Lula fez isso. O Lula, ele ungiu aí uma parte de uma elite de vários setores e todos foram junto com o lulismo para ficar acima das leis, inclusive os empreiteiros, e mais do que os empreiteiros. Não vou entrar em detalhes, mas em todos os setores da sociedade se formou essa casta lulista, o final feliz, né, do ex-presidiário. O Sérgio Moro e a Operação Lava Jato quebraram este crime, esse doce crime de boa aparência, né? Levando inclusive empreiteiros à prisão pela primeira vez na história. Essa é a história do Moro. É essa a contribuição que ele tem que continuar dando ao Brasil de alguma maneira. Agora, essa questão da família, enfim, né, diretrizes aí atribuídas à esposa, eu acho, assim, quer dizer, como observador mesmo, não tem nenhuma informação de bastidor, mas a esposa do Moro, ela teve um papel muito ativo na colocação do Moro contra o governo ao qual ele servia, né? Durante a pandemia, um momento dramático, altamente delicado, que requeria cuidados de todos nas suas ações. O Moro, junto com inclusive postagens da sua esposa, ficou fazendo uma exaltação do Mandetta, um personagem que a gente já sabe hoje bem o que era, né, um demagogo em plena pandemia. O Moro entrou nessa rota ali do Mandetta e a esposa do Moro, a Rosângela, se pronunciava em redes sociais ostensivamente, quase que fazendo ali, alimentando um fogo cruzado do Mandetta contra o presidente. Então o Moro e o Mandetta viraram os ministros de oposição e eu vi a família, no caso a esposa, muito ativa nessa péssima ideia, eu acho, né? Então, mas que seja revisto, né? Vai ser ótimo, eu acho, se o Moro puder rever essa trajetória, essa estratégia, porque ele de fato tem um legado muito importante, espero que possa contribuir mais adiante aí com o país. A China solicitou um debate preliminar com a Organização Mundial da Saúde para que o órgão internacional avalie as vacinas contra a Covid-19 desenvolvidas no país asiático e possa dar a liberação posterior para que seja utilizada em outros países. A coordenadora de medicamentos essenciais da OMS na região do Pacífico Ocidental, Socorro Escalante, afirmou nesta terça-feira, durante a entrevista coletiva virtual, que a China já tem 4 vacinas que foram autorizadas para utilização em casos de emergência. A coordenadora destacou que a disposição da China em discutir com a OMS sobre a possibilidade de suas vacinas serem listadas para uso emergencial é um muito bom indicador de solidariedade nesta região e de apoio para que outros países tenham acesso às vacinas. Questionada especificamente se as vacinas chinesas serão disponibilizadas mais cedo para seus vizinhos asiáticos, a representante da OMS disse que o objetivo da OMS é garantir que todos os países tenham acesso às primeiras vacinas com garantia de segurança, eficácia e qualidade. A China tem 4 possíveis vacinas contra a Covid-19 desenvolvidas inteiramente por empresas nacionais. E essa e outras informações você encontra no nosso site. Acesse lá, jp.com.br. O juiz titular da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, Fernando Viana, homologou o plano de recuperação judicial da Oi, aprovado na Assembleia de Credores realizada em 8 de setembro. Assim, a companhia pode colocar em prática o novo plano, que prevê a venda de mais de 22 bilhões de reais em ativos, como torres, data centers, redes móveis e metade do negócio de fibra. O juiz negou os pedidos feitos pelos bancos para que a Assembleia fosse anulada. Na visão das instituições financeiras, o novo plano da operadora traria prejuízo a ela ao impor deságio de 55% sobre a dívida a ser paga. Além disso, os bancos afirmam que a mudança beneficia os bondholders, investidor que comprou o título da dívida, que tiveram a dívida convertida em ações da companhia após a aprovação do plano de recuperação judicial original em 2017. O juiz ainda deu o prazo de 12 meses para que a Oi termine a recuperação judicial. Para ele, esse prazo pode ser prorrogado caso haja necessidade de se finalizarem os atos relativos às alienações dos referidos ativos. A Oi havia pedido a extensão do prazo até a metade de 2022. O novo plano prevê um desmanche da companhia e a concentração dos negócios no segmento de fibra ótica. As redes móveis são alvo de interesse do consórcio formado por TIM, Vivo e Claro.
Se isso realmente acontecer, haverá uma concentração de mercado, o que exigirá do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, uma análise complexa. E aí, Fiuza? Tá aí acabando, né? Acabando ao vivo o que seria, o que foi até uma grande potência telefônica, que foi, na verdade, usada para negociatas pelo Lula e sua família, e seu filho, o Ronaldinho dos negócios, né? A Oi foi aquela companhia que instalou uma antena no sítio do Lula, e a Polícia Federal foi muito hábil ao demonstrar que essa instalação foi particular, porque inclusive fez um levantamento topográfico, o sinal só podia chegar para o Lula. Então isso, Vitor, isso é a privataria, né? Porque o setor de telecomunicações, ele foi privatizado, recebeu uma série de ataques, uma série de questionamentos, alguns até com propriedade sobre o processo de privatização, mas na verdade foi uma grande abertura de mercado, né? E de fato o país e as pessoas que não tinham nada, que não tinham meios, lucraram com isso. Então foi bom. A privatização da telefonia foi um avanço institucional na sociedade brasileira. E veio o Lula. E o Lula fez a privataria, porque a Oi está no centro de negociatas que envolve o filho do Lula, os sócios do filho do Lula, que compraram o sítio de Atibaia, suspeitas que inclusive com o dinheiro da Oi, com contratos falsos, contratos lá para a Game Corp, em que se alegava serviços como estímulo à leitura, contra a evasão escolar, né? É isso que os intelectuais que se dizem progressistas apoiam no petismo, né? Esse tipo de negociata que agora fica claramente demarcada com a destruição do que seria uma potência privada, empresa privada no país. Sobre o Magazine Luiza, a Defensoria Pública da União entrou com uma ação civil pública na Justiça do Trabalho contra o que chamou de marketing de lacração da Magazine Luiza por abrir um programa de trainees exclusivo para negros. Para o autor da ação, o defensor Jovino Bento Júnior, embora a inclusão social de negros e qualquer outro grupo seja desejável, o programa em questão não é medida necessária, pois existem outras e estão disponíveis para se atingir o mesmo objetivo e nem possui proporcionalidade estrita, já que haveria imensa desproporção entre o bônus esperado e o ônus da medida a ser arcado por milhões de trabalhadores. O processo está cobrando da rede varejista 10 milhões de reais de indenização por danos morais coletivos pela violação de direitos de milhões de trabalhadores, discriminação por motivos de raça ou cor, inviabilizando o acesso ao mercado de trabalho. Ainda segundo ele, o formato do programa se revela ilegal, segundo a presente, pois para buscar a sua conformação com a legislação, compatibilizando com os direitos dos trabalhadores de acesso ao mercado de trabalho e de não serem discriminados, isso não pode ocorrer às custas do atropelo dos direitos sociais dos demais trabalhadores, que também dependem da venda de sua força de trabalho para manter a si mesmos e as respectivas famílias. Esse é um trecho aí do pedido apresentado pelo defensor. Que achou, Zé? Para fecharmos, Fiuza, um minutinho para você. Nos lembra aquela ação do Boticário, né, de querer cancelar Black Friday, numa demagogia rala, né, semântica, infantil, tentando de fato afetar uma virtude. Isso não é virtuoso, isso não ajuda ninguém. No caso da Magalu, eu acho que até a lei respalda, né, essa ação da Defensoria, mas eu acho que não é por aí a depuração e a solução desse tipo de demagogia. Eu acho que a empresa tinha que seguir adiante, né? Talvez lesando alguns interesses, né? Dessa maneira exclusivista que não ajuda ninguém, só traz sectarismo, e ver se os ativos dela vão ser valorizados ou não com esse tipo de ação. Olá, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para não perder novos vídeos, deixe seu like e comente aqui o que você achou do assunto. Até o próximo vídeo.